Estão prontos para colorir mais um Bob Goods? E hoje vamos colorir o look do dia. Hoje eu quis fazer um ambiente interno. A minha primeira ideia para esse desenho foi querer pintar de tons pastéis. Eu sei que eu não tenho muitos tons pastéis, então, previamente, eu tentei escolher algumas tonalidades que eu achava mais clarinhas para poder fazer o tom pastel. No meu kit de canetinhas, não vieram muitos tons pastéis. Então, no início, eu quis trazer esses tons claros. Mas eu comecei com a penteadeira, eu não queria trazer aquele tom pesado de madeira. Então, na penteadeira, eu peguei e pintei de rosa. Só que esse rosa, adivinhem, é o tom que eu gosto de pintar esse cachorrinho, essa cachorrinha aí, essa cadelinha, que eu acredito que seja uma cadelinha, né? O que vocês acham que é? Eu ainda não sei. Mas não queria trazer para não pesar o ambiente e quis trazer esse tom de rosa colorido. Então, já tenho uma dificuldade para o futuro, porque é uma cor que eu gosto de colorir ela. E não dá para ficar os móveis todos rosas, ela rosa, tudo rosa. Quer dizer, até dá, né? Igual o que eu pintei do Bom Dia, mas não- ia ficar muito parecido. Apesar que vocês gostam quando eu trago assim um tom e pinto todo desse tom? Porque eu posso trazer também, às vezes pintando em tons de azul ou tons de verde. Deixem aí nos comentários que eu posso trazer. Aqui a intenção era os tons pastéis mesmo. A minha primeira intenção. Só que eu percebi que eu não tinha tantos tons assim e ia acabar repetindo muito. Então eu vim com algumas tonalidades mais fortes para dar uma profundidade nesse desenho. Porque se eu pintasse tudo de uma cor, por exemplo, eu vim aí com um rosa mais. eh, Ele é mais chiclete, né? Ele continua sendo claro, mas ele é um tom mais chiclete, que não tem a ver com a minha proposta inicial. Eu tenho as minhas ideias iniciais, só que no meio do caminho eu acabo desistindo, porque eu acho que não vai combinar, ou acho que não vai dar certo, e aí começa a fazer o que dá na telha. Tanto que eu fiquei pensando depois, que cor que eu vou pintar o bonequinho no final, e ou fazer detalhes. Eu não quero fazer detalhes, a minha fonte de pensamento foi, eu quero só colorir com os tons pastéis e deixar o desenho limpo. Quando eu fui para o armário, que já comecei a pintar o armário, eu não queria pintar exatamente do tom da penteadeira. Então eu vi com aquele tom rosa mais chiclete para pintar as portas. Só que eu tenho a parte interna do guarda-roupa, que ele, na minha cabeça, é assim, tem que ficar um pouquinho mais escuro do que a parte externa, sendo que eu já tinha pintado a parte externa dessa cor. E aí eu ia começar a sair ainda mais do tema da minha cabeça, que era os tons pastéis. Então, e aí como é que fica? Né? Como é que fica? Enfim, minha cabeça trabalhou desse jeito e eu fui seguindo. Esse desenho, ele acabou ficando bastante com manchas. Eu senti que ficou bem manchado, principalmente porque eu tinha essas pausas aí que eu ia começando de um lado, depois do outro. Eu tentei pegar sempre o menor lado para pintar. Então, assim, como o armário ele é mais vertical, eu pensei o quê? Eu vou pintando na horizontal, que é a menor medida para pintar, e aí não dá tempo da canetinha secar e ficar manchado. Mas mesmo assim, em muitos lugares dessa pintura acabou ficando manchado. Então aí eu comecei a pintar as gavetinhas também de um tom mais escurinho. Depois que secou, ele não ficou tão chamativo, né? Não saiu um pouco do conceito tons pastéis, mas o que vale é a intenção, não é mesmo?
E essa cor ficou muito bonitinha, combinou até. Não é um tom pastel. Inclusive, aquele verdinho que eu pintei o cachecol que tá jogado no chão, ele era bem clarinho e do nada ele ficou um tom meio neon. Ficou meio neon, aí eu falei: "Ah, infelizmente vai ter que ficar assim, porque não adianta, já falei pra vocês, pintou com essa canetinha, acabou, não dá pra vir reformando". Inclusive, vai acontecer um momento aí dessa gravação, gente. Ai, que é momento terrível. Já tá chegando, inclusive. A bota, eu queria pintar também de colorida, só que já tinha acabado os meus tons pastéis, então eu comecei a inventar esse tom de água. Assim, as roupas dela todas são coloridas, tá? Inclusive, eu fiz um conjuntinho super fofo, porque eu amo conjuntos, eu vivo de conjunto, eu amo. Eu acho brega? Não. Tem gente que acha? Sim. Eu ligo? Não. E é isso, tá tudo bem, né? Seguimos com a nossa vida. E assim, o guarda-roupa dela ficou arco-íris. Cada coisa pintava de um tom. Eu não gostei muito do último casaquinho, que tem esse primeiro que eu tô pintando de laranja e tem o último. O último não ficou bacana. Gente, aí veio o desastre. Vocês lembram que no meu primeiro desenho, que eu pintei os passarinhos, foi dessa cor? Eu quis dar mais uma chance para essa cor. Só que olha o que saiu. Ele acabou ferrando todo o papel ficou todo descamando. Olha, passando várias vezes a mão. Eu quis dar uma chance de novo para essa cor. Só que a blusinha nem ficou precisando de detalhes, porque ela mesma ficou com o detalhe de papel despedaçado. Eu fiquei muito chateada porque eu quis pintar desse amarelinho, que ele é muito bonito, mas infelizmente eu não sei por que acontece isso com essa cor. Ela eu não sei se é porque ela tá secando, mas nenhuma das pontas tá funcionando. Sei lá, fiquei chateada porque acabou estragando essa parte do desenho. E se você não sabe sobre o que eu estou falando, vai lá no meu primeiro vídeo, que é a primeira vez pintando Bob Goods, primeira vez na vida. Vocês vão ver a saga com esse amarelinho que eu conto lá no primeiro vídeo, beleza? Nesse momento da pintura, eu saí de um tom pastel para color candy, praticamente, né? Virou um color candy e todo o astral que eu queria que ficasse nesse desenho acabou não saindo como planejado. Então, o que que eu vou colocar? Colocar color candy? Talvez? Porque não tá mais tom pastel, né? Saiu fora do planejado. Cada hora a minha mente trabalha de um jeito. E é muito assim. Eu funciono muito. A gente, é assim, a vida, né? A gente planeja uma coisa e não sai conforme planejado. Olha a calça. Adivinhem, essa calça ficou combinandinho com aquela blusinha, com esse tom de verde aí, azulado, um verde água, porque ele é mais verde água do que um azul piscina, né? Que vocês acham? Comenta aí. Vim com o laranjinha, porque eu não poderia deixar de pintar o gatinho de laranjinha, né? Então, assim, eu dei alguns toques de laranja pra combinar com o gatinho, que eu amo. Essa saia já saiu completamente do tom de pastel, dos tons pastéis, porque eu tinha acabado já minhas cores. Falei, vou ficar repetindo cor? Eu não quero repetir cor. Eu quero que isso aqui seja o meu arco-íris particular. E aí já me joguei. E além disso, eu combinei a sainha com esse suéterzinho, que também ficou de um rosinha super meiguinho. Eu comecei a abusar dos rosas porque já tinha aceitado a ideia de que eu não ia pintar o cachorrinho, a cadelinha, enfim, de rosinha. Então, eu acabei pintando aí dessa cor. Esse verde, gente, eu já tinha pintado lá aquela blusa que eu falei que eu não gostei tanto. E pra ela não ficar única dessa cor, eu acabei pintando o sapatinho também, pra fazer conjuntinho com ele, né? Não ficou muito legal, eu sei, mas é isso. Se não for pra errar alguma coisa no desenho, não sou eu. Eu tenho, em algum momento, algo tem que sair do esperado e a vida que segue. O puffzinho,
ele ficou combinando com a penteadeira e com o guarda-roupinha, porque as coisas elas têm que ornar em algum momento, né? Algum momento eu decido que eu preciso fazer as coisas combinando e ornando e dar aquele toque de eu sempre previ isso. A botinha que ela está colocando é do tom do conjuntinho. Então, adivinhe, ela vai usar o conjuntinho. A história na minha cabeça foi essa. Ela tá já colocando a botinha ali, porque a próxima roupinha dela vai ser esse conjuntinho. Eu queria pintar mais cores com aquele tom de amarelo defeituoso que eu tenho. E assim, eu fico olhando pra ele e falo, ai, e mais uma chance? Olha a gente errando pela segunda vez. Eu fico com isso no meu imaginário. Porque assim, eu pintei com um lado, beleza, tava seco. Aí eu fui lá e pintei com um lado chanfrado. Eu não sei pintar com um lado chanfrado. Eu invento de pintar com ele de vez em quando, em alguns momentos, só que dá errado e eu já retorno com a ponta mais fininha. Porque é um momento que eu penso e já vejo que dá errado. E às vezes eu volto pro erro, sim, mas a gente disfarça, a gente finge que não. Eu tenho esse tom de lilás extremamente clarinho. Quando ele seca, ele fica praticamente imperceptível. Inclusive, eu pintei essa cor do livrinho em um outro desenho, então, que é o segundo vídeo do canal, dessa saga aí, pintando do Bob Goods. Dei uma olhadinha lá depois que você assistir esse. E ele simplesmente ficou transparente, não dá para enxergar nada. Eu esperei secar porque da última vez que eu pintei ele, eu vim de novo com a mesma cor e aconteceu aquilo também de enrugar. Então o papel começou a enrugar. Ao invés de despedaçar igual fez o amarelinho, ele começou a enrugar o papel. Como eu falei antes, eu não sei se era por causa do canção, mas eu resolvi não dar uma segunda chance pro erro, né? Então esperei secar e ver o que ia surgir daí. O chão, eu quis pintar daquele tom de corda, que eu já havia comentado, que é 104, 101, não lembro. Mas esse tom aí, eu não acho que ele seja um tom de madeira, eu achei que ele era um tom de corda, mas ele até que ficou bacana no quartinho. Porque eu não queria usar aqueles tons amadeirados que eu sempre uso, que são aqueles tons escuros, que vocês sabem que eu gosto, eu já disse, né, que eu gosto daqueles tons mais escuros, mas eu achei que não ia fazer sentido nesse quarto. Eu poderia ter pintado de amarelinho, mas, como vocês sabem, o amarelinho está impossibilitado de ser usado. E também não ia pintar de lápis de cor, que não ia dar muito sentido ao desenho. Olha aí uma ideia, hein, gente? Vocês gostariam de me ver pintando uma página de Bob Goods com lápis de cor? Se sim, comenta aí embaixo. Não esquece de engajar o vídeo, colocar o seu curtir, comenta, compartilha com quem gosta, para eu trazer novidades aqui dos vídeos, coisas que vocês gostem de assistir também, beleza? Bom, olha eu finalizando o chão com esse tom de madeira, entre aspas, corda. Não, assim, no geral ficou bacana esse tom, porque ele não pesou o desenho, né? Vocês gostaram desse tom? Sou só eu que acho esse tom de cordas, não acho o tom de madeira? É uma impressão minha. Me digam o que vocês acham. Esse aí é aquele momento em que eu não sei onde começa e onde termina o chão, e aí começa a borrar tudo. Eu fico desesperada, tentando pintar um pedaço, tentando pintar outro pedaço. Eu comecei com esse tom aí do cachorrinho porque foi a única cor que me restou, que fazia sentido colorir ele. Podia ter pintado de azul também, mas estava ali muito perto dele o espelho, então foi até bom não ter pintado de azul. Tem a parte da cabecinha desse cachorrinho que toda vez eu erro. Sempre eu paro num lugar que não era para parar. E era para eu ter pintado do jeito que eu tô fazendo assim, indo e voltando em tudo, desde a orelhinha, mesmo ultrapassando os limites e indo pro rostinho dele para não ficar, ou dela, para não ficar manchado. Mas foi o que aconteceu. Eu poderia ter parado, né, terminado, só dado esse toque aí do lilás, que eu falei que ele tava muito clarinho. O que é que acontece, gente? Se não fosse
para inventar algo, não seria eu. Eu poderia ter deixado simples, só nos tonzinhos pastéis barra cores candy color, mas não faria a minha personalidade. Eu tinha que começar a colocar aqueles toques, né? Aqueles detalhezinhos. Algum dia ainda hei de fazer simplesinho igual a capa desse livrinho, né? Que é só as coresinhas, não tem todo esse detalhamento e texturinhas, não tem. Algum dia hei de fazer. Passei a segunda camada do lilás, que eu achei que tinha ficado muito claro, em uma listra sim, listra não, listra sim, listra não, e ia deixar branco. Só que eu achei sem graça. Achei que eu falei assim, nossa, se eu deixar branco vai parecer que eu fiquei com preguiça de pintar, né? Então eu vim com ele. Nessa vez eu ia deixar só uma camadinha mesmo, esperar ele secar para ele ficar bem clarinho, só com uma base para eu vir com algum outro detalhe posteriormente. Aguardem. Ali na. Ah, até esqueci o nome que a gente coloca no piso. Soleira? Não. Rodapé. Lembrei o nome. Rodapé. No rodapé, eu ia deixar lilás. Só que resolvi deixar no tom de madeirinha também. Mentira, na verdade, eu já tinha pintado de lilás e eu tinha esquecido. Passei por cima o tom do chão e depois eu que me toquei que eu falei assim, não, me toquei que eu já tinha pintado, eu falei, agora vai ser essa cor mesmo. A blusinha eu queria ter feito cerejas, só que não tinha a ver com a escrita da blusa, que é amor. Aí eu falei, então vou fazer uns coraçõezinhos. E aí fiz. E na meinha, eu quis criar uma textura de borboleta. Só que a caneta, ela tava espalhando muito, não sei, eu não conseguia fazer só as bolinhas. Ela acabava espalhando para os lados e não ficou bom. Então eu acabei contornando com as canetinhas mais finas. E aí continuei com a borboletinha, mas eu não achei que ficou bacana não. Era para eu ter passado um tom de base, tá? Fica aí a dica para o meu próximo desenho. Sempre colocar uma corzinha de base, porque ficou tão sem graça essas brancas, deu muito destaque porque tudo tá pintado. Igual eu falei no tom do papel de parede, tava branco e eu achei que ficou sem nada, sabe? E na blusa e na meia eu achei que por ser menor não ia dar tanto esse destaque, mas olha, ficou muito branco. Tudo tá pintado e assim, deu muito destaque. Olha só, eu vim fazendo umas florzinhas no suéter, ficou quase imperceptível com esse amarelo. Eu queria ter pintado com outro amarelo de novo, mas eu não ia dar chance pro azar, então resolvi. É chance pro azar ou é sorte pro azar? Ai, eu sempre esqueço como é que falam ditados populares, gente. Me perdoem. Eu sempre acho que é assim que se fala e falo errado. Mas enfim, pintei, comecei a fazer os detalhamentos, porque eu achei que ficou muito sem graça o desenho e falei: vou começar a fazer vários detalhezinhos, várias texturinhas, tentar fazer textura, porque assim, textura não é, né? Então, eu comecei a fazer minhas linhas e assim, borboleta que eu sei fazer, eu aprendi a fazer, a borboletinha, aprendi a fazer aí, eu não tinha visto nenhuma borboleta sendo feita externamente. As florzinhas de pontinhos que eu falei do último que eu fiz de bolinha, aí eu já trouxe ela de novo. Porque aprendi, aí eu sempre vou trazendo as técnicas que a gente vai aprendendo aqui. E as listras, era pra eu ter deixado só de listra, só que assim, a blusa que eu acabei de pintar, né, que é a verdinha. Só que ela ficou parecendo uma blusinha de palhaço, gente. Ai, não gostei, achei ela feia. E aí, pra completar, resolvi deixar ela de outro jeito. Gente, olha esse conjuntinho, que fofo. Eu comecei a fazer nuvenzinhas. Dá pra perceber que são nuvens? São nuvens. Eu achei que ficou gracinha. Achei que ficou gracinha, gente. O que vocês acharam com essas nuvenzinhas? Eu achei. Ficou muito fofo. Eu acho que ficou a roupinha mais legal dessa página. Fui fazendo dentro das botinhas ali, escurecendo, dando os toques. Olha, eu já trouxe o dourado.
Eu trouxe dourado porque eu queria. Não ficou parecendo tanto dourado, né? Não ficou do jeito que eu queria, meio aquele dando a platinada. Mas enfim, tentei. Onde eu tinha pintado o coração de vermelho, eu também passei o dourado. E olha como ele cobriu bem. Ele é bem mais forte do que esse branco. Esse branco que eu comprei na mesma cartelinha, que foi o branco, o dourado e o prata, o branco é o mais fraquinho de todos. Ele é o único que não cobre direito. Quando ele seca, ele vai deixando de ficar branco e pega a tonalidade da caneta colorida que está embaixo. Mesmo eu deixando secar, ele fica quase transparente. Então tem que ficar retocando, sabe, o branco. Não gostei, não. Mas o que esperar muito, né? Eu paguei super baratinho nesse kit de caneta. Acho que eu paguei R$ 6 no kit da caneta. Tô reclamando de barriga cheia, né? Fiz o conjuntinho, a parte de baixo do conjuntinho, de nuvenzinha também, não podia deixar de fazer. Esse tom me lembra um conjuntinho da Barbie que eu tenho, que é uma blusa de frio assim e uma calça também, que é quase desse, tem uns tons assim, meio desse verde água. E tá ficando uma graça, tá começando a dar uma personalidade. Na blusinha do amor, eu dei umas pinceladinhas de amarelo, porque eu achei que tava muito destacado o branco. Então, eu fiz isso na meia também, só que com o tom da borboleta. Quase não dá pra perceber, né? Mas, ai, tava muito estranho aquele branco destacando de todo o desenho. Na sainha, eu fiz uma sainha meio. Eu sou rebelde quando não sigo os demais. Tentei fazer uma sombrinha com prata, mas quase não dá pra ver. Parece só que a caneta ficou grossa. Testa, fazendo e aprendendo, né? Vendo as coisas que dá certo e que não dá certo fazer. Tentei fazer ali perto do cinto um detalhezinho, mas acabou que também não dá pra ver, porque eu fiz de prata. Continuei fazendo a roupinha da palhacinha, porque, ai, gente, essa blusa verdinha ficou parecendo roupinha de palhaço. Aí eu fiz a botinha também pra combinar, né? Tive que fazer, já que fiz em um, tive que fazer no outro também. Fiz um detalhezinho ali naquela blusa que tá dentro da gaveta, perto do cachecol. Não ficou muito bom, mas é o que tem pra hoje. E o papel de parede? Eu quis dar um tchan no papel de parede, então eu resolvi fazer as florzinhas também no papel de parede, imitando a florzinha do suéter que eu tinha pintado. Ficou super fofo. Não dá pra ver muito porque não tá muito destacado esse amarelo, mas deu uma vida pra esse papel de parede. Tava muito sem graça. O que vocês acharam, hein? Comenta aí. Achei que ficou fofo. Ai, eu achei que essa página ficou uma graça. Terminando aí essa parte do papel de parede. Eu preciso aprender mais texturas, só que toda vez que eu invento de fazer textura, eu esqueço de olhar e eu crio na hora, da minha cabeça. Aí acabo que não faço nada muito diferente. Mas eu ainda vou aprender a fazer algumas texturas diferentes. Vim com o amarelo, que eu já fiz esses outros detalhes, e passei na blusa que estava descascando. E parei por aí, porque não tinha mais o que ser feito na blusinha. A botinha, fiz também as nuvenzinhas na botinha, para combinar com todo o conjunto. Eu achei que ficou muito fofo. Ela vai sair super estilosa dessa vez, hein? Toda de nuvenzinha. Fiz os detalhes das sombras e quis fazer o detalhe da cachorrinha, gente. Que eu aprendi a fazer a manchinha no último desenho e achei que ficou bonitinho. Então resolvi fazer manchinha nesse também. Assim, ela ficou parecendo a botinha dela. Quando ela usa a botinha, que era para ser uma botinha de vaquinha, e eu me toquei nisso só quando eu comecei a fazer as manchas nela. Eu olhei para a bota e falei, putz, era uma bota de vaquinha. Só que, ao mesmo tempo, eu pensei, ia ficar os tons brancos, porque a vaquinha eu ia fazer o quê? Preto e branco. Não ia colocar um preto preto, né? Talvez ia colocar ali um cinza, mas acho que ia ficar igual as roupinhas que estão no chão. Ia ficar, não ia combinar com o todo. Então, no final, ela vai ficar parecendo que usou as botas e ela tá inteiramente vestida dela mesma, mas é melhor do que da de vaquinha.
Eu fiz o detalhe de madeira em branco no guarda-roupa, porque eu achei que o guarda-roupa estava precisando de uma vida. Então eu fiz ali nas gavetinhas, quase não dá pra ver porque ficou bem clarinho, como eu falei. Esse tom, ela vai sumindo, esse tom, ó, o branco, né, no caso. Ele vai sumindo e vai mesclando com o tom que ele tá embaixo. Ia ficar super bonito se ele ficasse forte. Eu acho que eu preciso de uma canetinha branca forte, né? Chorando. Mas eu acho que eu vou comprar uma canetinha branca mais forte. Se vocês tiverem alguma dica de canetinha branca que realmente resolva, assim, que seja mais forte, comenta aqui, deixa essa dica pra mim. Eu também quis dar um tchan nesse chão. Então eu resolvi fazer o quê? Vim com a madeira. Só que eu não fiz aquela madeira que demora anos para ser feita. Eu fiz alguns detalhes como se fosse um tacozinho, né? Não aquele estilo de taco que vocês estão pensando de Santa Cecília aqui de São Paulo. Aquele chão de taco. Não é. Eu fiz como se fossem uns tacos menores, só que intercalando um com o outro. Ah, até porque ficou parecendo uns tonzinhos de taco, apesar que o taco eu acho que ele tem um tom mais avermelhado, né? Eu tô divagando aqui comigo mesma. Mas ele deu dessa sensação de que tá com um pizinho mesmo de madeira. Essa, pelo menos, é a ideia que eu queria chegar. E fiz o detalhe da madeira. Então, eu só fui fazendo esses veios bem separadinhos, que não vai ficar tão carregado e vai combinar com as outras texturinhas, que não são texturas tão carregadas dessa página. Em comparação do jeito que eu ia deixar, agora ficou mais a minha cara, com muito mais detalhes, cheio de frufruzinho e tudo mais, bem garota. Eu ia tentar fazer um arco-íris de verde nesse cachecol. E aí eu falei, poxa, por que não estragar? E aí eu comecei a fazer um arco-íris que não é um arco-íris, porque eu comecei a colocar um tom escuro de verde. E aí eu falei, já fiz esse, já deu muitas coisas erradas nesse desenho, eu vou continuar colocando textura, porque pelo menos vai ficar bonitinho se olhar num todo, né? Se olha o geral, você não vai ver que aqui deu errado, aqui nem tanto. Por exemplo, olha a textura que eu fiz no vaso. Que textura é essa? Traz ponto, né? Não é bem uma textura. Mas aí num todo, você fala assim: olha só que cuidado. Mexeu ali, mexeu aqui, teve um plus, né? Teve um negócio. Então, olha lá o cachecol, você vê? Você não percebe que houve alguma coisa de errado nele. Ele tá ali, mas você fala: olha que bonitinho, teve um destaque. E nessa hora que eu já tinha feito as sombras ali, os detalhezinhos da sombra das roupas no chão, para dar uma profundidade, para fingir que elas caíram no chão e tem aquela profundidade da roupa, né? Eu fiz do mesmo tom que eu tinha feito os veiozinhos, que é um tom mais escuro, e aí eu pintei, porque para fazer sombra, eu tô evitando usar o mesmo tom que eu usei na na peça ou no objeto, porque ele tira a cor do que tá embaixo. Eu percebi isso quando eu estava pintando ali a blusinha do palhaço, que eu fui fazer os detalhes do mesmo tom que a blusa, e eu senti que eu pintei do mesmo tom, e aí ele foi ficando mais claro onde eu tinha passado. Então eu acabei reforçando com um tom mais escuro e peguei isso de aprendizado. Não vou mais fazer sombras com o mesmo tom que eu estou utilizando no desenho que eu estou pintando, porque pode dar ruim. Ele pode roubar o tom dele mesmo que tá embaixo. Olha só, gente, que lindo que ficou. Terminei todos os detalhamentos. Não ficou uma graça? Me digam aí. Agora vamos lá, voltar para a página para marcar o look do dia. Não vamos esquecer de colocar o papel embaixo, né? Foi um aprendizado para uma vez e nunca mais. E é isso, gente. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!